Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica e hoje vamos falar sobre diodos e transistores. Então, diodos são componentes eletrônicos construídos por material semicondutor, sendo de silício ou germânio, e permite a transferência de corrente em apenas um sentido, ou seja, ele vai ter uma polarização, onde se colocado diretamente, ou seja, colocado no positivo e negativo no negativo, haverá passagem de corrente elétrica. Se colocado negativo com positivo e positivo no negativo, em relação à fonte, claro, então não haverá passagem de corrente elétrica no diodo, não haverá fluxo de elétrons. Então, os diodos, o seu funcionamento assemelha-se ao de uma válvula, pois, vejamos a válvula, que quando o fluxo de água, representado por essa seta vermelha, tenta passar pela válvula, ela é impedida. Não há fluxo de água. Não há passagem de água pela válvula. Agora, quando é neste outro sentido, a válvula abre. Então, é basicamente o modelo de funcionamento do diodo. Quando em um sentido a válvula abre, ou seja, o diodo polarizado corretamente, há passagem de corrente elétrica. Quando colocado reversamente, o diodo não haverá passagem de corrente elétrica. No caso, a válvula não abrirá, continuará fechada, impedindo a passagem de corrente. Então, temos aqui a simbologia básica do diodo, onde é representado por uma seta com um traço, onde essa seta simboliza o fluxo de corrente, onde a corrente, a direção da corrente elétrica, e temos dois terminais, um chamado anodo e o outro cátodo. O anodo vai ser o terminal positivo e o cátodo o terminal negativo. Sendo que o fluxo de elétrons, isso, claro, tendo em vista o sentido teórico da corrente elétrica, não o sentido real, pois sabemos que o sentido real da corrente elétrica é do negativo para o positivo, e o sentido teórico é do positivo para o negativo. Então, sendo do sentido positivo para o negativo, haverá aqui a passagem de corrente elétrica. Quando não, o contrário, haverá um impedimento, que é até simbolizado por essa barra. Nesse sentido, não haverá fluxo de elétrons. Aqui também mostra o diodo. Essa faixa pode ser geralmente ou cinza ou preta, ela vai representar o polo negativo do diodo. Qual vai ser o polo negativo e qual vai ser o polo positivo? Tendo a faixa, será o cátodo. No caso, polo negativo. Não tendo a faixa, o outro polo, obviamente, será o anodo. Então, temos aqui o modelo do diodo. Ele é constituído por um material do tipo P e outro do tipo N, que são um semicondutor, na verdade, com dopagem. Vai ser acrescentado um material, que nós já até vimos na disciplina de tecnologia dos materiais, quando expliquei sobre placas solares. Um material vai ser adicionado alguns átomos de um outro material semicondutor, podendo ser fósforo, boro. No caso aqui, ele vai ficar um material para que tenha uma quantidade maior de prótons, ou seja, o material que vai ser acrescentado vai ter menos elétrons do que o silício. No caso, vai ser um elétron a menos que o silício. E vai ser aplicado em vários locais esse material, ficando com várias cargas positivas. Sabendo que a carga positiva ela não se desloca, então aqui seria como buracos. Ou seja, onde vai ter o elétron, deveria ter um elétron, vai ficar um buraco, uma lacuna, que vai ser representado por uma carga positiva. Ou seja,
Um material de tipo P, ele vai ser um material positivamente carregado. Vai ter cargas positivas. Um material do tipo N já tem um excesso de elétrons. Um material que foi acrescentado ao silício vai ser um material que tem um elétron a mais do que o silício normalmente teria. Ou seja, vai ser tirado um silício e colocado esse outro material, com um elétron a mais. O que vai provocar que este material tenha um número maior de elétrons. Então, materiais do tipo P, que são semicondutores de tipo P, vai ter excesso, ou falta no caso de elétrons, e excesso de prótons no caso. E o tipo N vai ter excesso de elétrons, ou seja, carga negativa e aqui cargas positivas. Esses dois materiais vão se juntar para formar o nosso diodo. Quando colocarmos esses dois materiais um junto ao outro, um com muitas cargas positivas, outro com mais carga negativa, vai acontecer que cargas negativas do tipo N vão migrar para o lado do tipo P. E cargas positivas, no caso os buracos, eles vão migrar para o lado do tipo N. Isso vai ocorrer o que nós chamamos, nesta região, de região de depressão. E essa região ela vai ter algumas características, vai ter a característica em si que vai fazer com que o nosso diodo não tenha passagem de corrente elétrica quando polarizado reversamente. Segundo este modelo, por exemplo, acontece, quando eu coloco o diodo em uma fonte ligado inversamente, no caso, o lado N, o catodo, no lado positivo da fonte, e o anodo, o lado P do nosso semicondutor, ligado ao negativo da nossa fonte, vai acontecer o seguinte. As lacunas vão ser atraídas pela parte negativa da fonte e os elétrons vão ser atraídos pelo lado positivo. Isso vai fazer com que essa região, essa camada de depressão, tenha um aumento. Essa camada de depressão, como eu falei, ela é responsável pela não passagem de corrente elétrica. Como ela aumenta, então aí que não vai passar mesmo corrente elétrica. Essa camada ela vai crescer de acordo com a tensão da fonte. Quanto maior a tensão da fonte, maior vai ser essa camada de depressão, vai aumentar. Você pode ver que os elétrons estão sendo atraídos, estão nessa região, e os prótons estão sendo atraídos e estão nessa região. Então, quando ocorre o efeito contrário, no caso, o material de tipo P é colocado do lado positivo da fonte e o material do tipo N é colocado do lado negativo da fonte, lembrando, material do tipo P, anodo, material do tipo N seria o catodo, o lado catodo do nosso diodo. Então, o nosso diodo, quando o lado P, lado positivo, colocado ligado à fonte, do lado positivo da fonte, e o lado N, nosso catodo, ligado ao lado negativo da fonte, vai ocorrer uma diminuição nessa zona de depressão. As cargas negativas vão empurrar, e as cargas positivas desse lado vão empurrando, no caso as lacunas, fazendo com que haja diminuição dessa zona de depressão. Isso nós estamos olhando nessa imagem para 0,3 volts. Quando há um aumento para 0,4 volts, há uma diminuição ainda maior nessa região de depressão. Podendo ver que as cargas negativas e as cargas positivas estão ainda mais próximas, estão empurrando ainda mais a zona de depressão, fazendo com que ela tenha uma diminuição. Aqui, nessa outra figura, já mostra para 0,6 volts. Podemos ver que as cargas negativas empurrando ainda mais e as cargas positivas também empurrando ainda mais. E aqui, para 0,7 volts, você pode notar que a zona de depressão já não existe mais. Ou seja, no diodo, o normal, geralmente, claro,
Essa zona de depleção ela vai ser extinta, vai se extinguir, vai acabar quando ligada a uma fonte de até 0,7 volts, ou seja, se o diodo ligado a uma fonte menor que 0,7 volts, essa zona de depleção ainda existirá. Então, ou seja, para você ter a condução, uma passagem de corrente elétrica, você tem que ter uma fonte acima de 0,7 volts, para que haja o movimento dos elétrons, para que haja corrente elétrica fluindo pelo diodo. Temos alguns tipos de diodo. Caso o primeiro apresentado é o diodo de sinal, que são diodos de comutação, ou seja, eles trabalham em circuitos de comutação, que são circuitos para troca de informação, para transferência de informação. Então são diodos de comutação com alta velocidade, que possuem baixa capacitância de junção, o que permitem tempo de resposta muito mais rápido. Ou seja, ele tem aquela zona de depleção, ela tem um tempo de resposta para que haja passagem de corrente elétrica, e esse tempo de resposta do diodo de sinal é bem mais rápido do que um diodo comum. Por isso ele é utilizado para esse fim, para circuito de comutação. Temos o diodo retificador, empregado na retificação de corrente alternada, suportam corrente mais alta que os diodos de sinal, possuem maior capacitância de junção, de modo que não são adequados a tarefas de comutação rápida. Ou seja, nesse diodo, diferentemente do outro diodo, ele já trabalha com correntes de tensões mais altas. O diodo de comutação ele trabalha com correntes baixas e tensões baixas. Mesmo assim, mesmo trabalhando com esse tipo de tensão e corrente, ele trabalha com frequências bem mais elevadas. Essa é basicamente a diferença dele para o diodo retificador em relação ao diodo de sinal. Diodo Zener, parecido com os diodos de sinal ou de retificação, porém com algumas diferenças significativas. Menor tensão de ruptura, empregados em polarização reversa, são muito empregados em circuitos simples para regulação de tensão. Então, o diodo Zener, ele tem uma tensão de ruptura menor. Tensão de ruptura é aquela na depleção, quando colocado inversamente, ele vai aumentar a região de depleção. Quanto mais aumenta aquela região de depleção e chega a um ponto que vai acabar, vai chegar a tensão de ruptura do seu diodo e vai, vamos dizer assim, romper ou estragar o seu diodo. Neste caso, o diodo Zener ele pode trabalhar nas duas polarizações. Quando trabalhado na polarização reversa, que é o para que ele foi feito, né, realmente, vai acontecer o seguinte: essa tensão de ruptura, quando ele romper, ele vai funcionar como um regulador de tensão, pois a tensão que vai passar pelo diodo Zener vai ser uma tensão só, não vai mudar, independentemente do valor da fonte. A variação é muito baixa, por isso eu falei que é apenas uma tensão só. Não vai variar uma variação brusca. Então ele vai funcionar praticamente como um regulador de tensão nos circuitos. E o símbolo do diodo Zener é esse aqui. Geralmente ele pode vir assim ou reto, formando um Z. Esse é o nosso diodo Zener. Anodo, cátodo. Diodo Schottky. Componente com baixa capacitância de junção, permite comutação mais rápida do que os diodos de silício comum. Fabricado com uma junção do tipo semicondutor metal, impõe uma queda de tensão direta menor, o que é útil em circuitos que operam com baixa tensão. Nesse circuito, ou nesse diodo, eles utilizam, em vez de um material tipo P, utilizam um metal, ou seja, seria uma junção do material tipo N com um metal. Dessa forma não haverá lacunas que possam armazenar elétrons durante a corrente direta, de forma que na passagem para a corrente reversa haverá aumento de corrente. Ele também é muito utilizado em circuitos retificadores e chaveados, no caso de chaveamentos rápidos. O outro diodo, que é o diodo bem famoso, muito comum em telas de celulares, né?
que é o diodo LED, o diodo emissor de luz, nosso LED. É um diodo especial empregado em sinalização e iluminação, que possui a característica principal de emitir luz em comprimento de onda específico, quando o componente é polarizado diretamente. Ou seja, se o LED é ligado inversamente, ele não acenderá. Então aqui temos as características do nosso LED, para saber qual o positivo e o negativo, o polo positivo e o polo negativo do LED. Então, primeira forma de se analisar, que é a forma mais simples, mas que também não é a melhor forma, é pelas, vamos chamar, pernas do componente, pelos terminais. Ótimo, pelos terminais. O terminal maior vai representar o positivo e o menor o negativo do nosso LED. Outra forma de perceber é você pode olhar dentro do LED, você vai ver que uma dessas plaquinhas é maior que a outra. A maior representará o nosso cátodo, ou seja, o lado negativo, e a menor, o anodo, lado positivo. Outra forma de olhar é quando você pega um LED, ele vai ter nessa base dele, ele não vai ser completamente redondo, vai ser completamente circular. Vai ter uma certa, vamos chamar, um certo corte. Esse corte vai representar o lado negativo do nosso diodo. O corte ficaria mais ou menos aqui, do lado do terminal, que representa o lado negativo do diodo. E o outro, o lado positivo do diodo. A simbologia do diodo também, assim como no anterior, que eu não mostrei, no diodo Schottky, que tem uma semelhança com o S, e o diodo Zener também, que tem uma simbologia diferenciada dos outros diodos. O diodo LED, o emissor de luz, ele vai ter a mesma simbologia do diodo, só que com essas setas apontadas para cima, que vão representar a emissão de luz. Também temos um outro diodo que ele recebe luz e as setas vão ser para baixo. Não vamos citar aqui esse diodo, mas para não haver confusão, vocês ficam sabendo que esse diodo, o diodo LED, as setas estão saindo, mostrando que é como se estivesse emitindo luz. Agora vamos falar sobre os transistores. Um transistor é um componente eletrônico semicondutor que geralmente funciona como amplificador de sinal, comutador de circuito e amplificador e regulador de corrente, funcionando assim como uma chave. Aqui temos um transistor e temos aqui, podemos perceber que ele tem 3 terminais. Do outro lado, um chip, como vimos nas aulas de eletrônica digital. As portas lógicas vêm nesse formato de chip, de circuito integrado. E as portas lógicas e os circuitos integrados, todos, eles são a base, são produzidos a partir de transistores. Então ele é feito por transistores, ou seja, a base da eletrônica digital, do estudo da eletrônica digital, está toda dentro dos transistores, no estudo de transistores. Os transistores foram criados para minimizar os circuitos, pois antigamente, antes dos transistores, eram utilizadas válvulas. As válvulas tinham características de ser grandes e de esquentar muito e ter constante defeito. Então teria que ser sempre trocado as válvulas. Os primeiros computadores, por exemplo, tinham diversas válvulas, criavam um calor muito grande. Então, todo esse circuito integrado, ele é formado por transistores. Um transistor pode ser criado pela união de 3 materiais semicondutores obtidos pela adição de impurezas.
como eu falei anteriormente, que é do tipo P e tipo N, alternando entre os do tipo P, que apresenta a polaridade positiva, e do tipo N, que apresenta a polaridade negativa. Então, um transistor ele vai ter 3 materiais semicondutores, podendo ser 2 tipo P e um tipo N, ou 2 tipo N e um tipo P. E isso para os transistores de junção. Cada uma dos terminais do transistor estará ligado a um semicondutor, ou tipo N ou tipo P. Como podemos ver nessa imagem. Então, transistor bipolar de junção, que é o TBJ. Essa categoria de transistor recebe essa denominação por possuir duas junções PN combinadas e por envolver tanto cargas positivas quanto cargas negativas no processo de condução. Aqui de novo vemos o chip, que eu havia falado anteriormente. E aqui as junções PNP. Como falou, duas junções PN. No caso aqui seria uma junção PN e aqui outra junção PN. Podendo ser ela alternar. Aqui, esse lugar do P ficaria um N, e no lugar do N ficaria um P, e desse lugar do P ficaria um N. Ou seja, esse transistor seria NPN. No caso, este aqui que nós estamos vendo, ele é um tipo PNP, ou seja, PNP. E tem esse aqui um semicondutor do tipo P, depois no meio um semicondutor do tipo N, e embaixo um semicondutor do tipo P. E aqui temos os terminais, que seriam aqueles mesmos terminais da imagem. Um seria o coletor, o outro a base e o outro emissor. Por isso, representado pela letra C, D e E. Os dois tipos de TBJ mais comuns são o NPN e o PNP, como eu havia falado. Nos transistores PNP, a corrente é composta majoritariamente de cargas positivas, as lacunas, enquanto que nos NPN, a corrente é composta majoritariamente de elétrons. Em ambos os casos, há também um fluxo de cargas minoritárias. Então aqui temos a simbologia dos transistores. Esse aqui é do tipo NPN e esse do tipo PNP. Aqui temos o coletor, a base e o emissor. Como caracterizar, como diferenciar cada um deles? O coletor, no caso o emissor, melhor, ele vai ter sempre uma seta. Essa seta vai mostrar o sentido da corrente, por onde passa a corrente pelo transistor. Sempre o E vai estar com a seta, tanto no NPN, como no PNP. Aqui também pode haver uma troca, por exemplo, o E pode estar em cima, só que se o E estiver em cima, em muitas simbologias que são mostradas assim, a seta tem que acompanhar ele. Caso a seta esteja em cima, pois esse aqui seria um E, o emissor, e embaixo seria o coletor. Então, sempre lembrar que o que acompanha a seta vai ser o emissor. O que não acompanha a seta é o coletor. E a base sempre vai estar no meio da simbologia. Então, sem as letrinhas, nós já saberíamos identificar. Seta, sempre que tiver a seta é o emissor. O do meio sempre será a base. E o coletor seria o outro, o que não tem seta e não está no meio. Outra coisa, essa simbologia aqui também, com esse círculo, ela pode ter ou não um círculo. Vocês podem achar também essa simbologia sem esse círculo. Não alteraria nada, a única diferença seria a não existência desse círculo. Vou até mostrar mais na frente para vocês. Então aqui temos o semicondutor. O semicondutor representando o diodo. PNP, NPN. E é nesse formato. E aqui a sua simbologia. Lembrando, emissor com a seta, base no meio e coletor sem a seta e na outra extremidade, ou seja, não estando no meio.
Aqui mostrando também que o emissor está ligado ao tipo P, o coletor ao tipo P e a base ao tipo N, no caso do PNP. No outro, no NPN, o emissor ligado ao tipo N, o coletor ligado ao tipo N e a base no meio ligada ao tipo P. Você pode até perceber que a base é um pouquinho menor, o semicondutor um pouquinho menor do que as extremidades. Então, no transistor NPN, o funcionamento vai ser basicamente igual a um registro. No PNP, vai ser igual ao NPN, só que de maneira inversa. Então, o NPN, como eu falei, vai ser igual uma torneira, na verdade igual uma torneira, onde a base será o registro da torneira, a base do nosso transistor será o registro da nossa torneira, o coletor será no local onde vai ter a passagem da água, onde vai ter o fluxo, e o emissor seria a saída da água. Então, como foi falado, ele serve como um regulador de tensão. A base ela vai ter o controle da saída de corrente do nosso transistor. Da mesma maneira como funciona uma torneira. O registro ele vai controlar o fluxo de água, podendo até fechar para que não passe água de maneira nenhuma. Da mesma maneira, a base do nosso transistor vai funcionar. Então, lembrando, o coletor seria essa parte da torneira, coletor, aqui. A base seria o registro e o emissor a saída. Pode até ver que a seta está mostrando o sentido da corrente, a seta no emissor, mostrando que está saindo pelo emissor, a corrente elétrica. Seria a saída aqui também no caso do fluxo de água. Então, no nosso transistor, o C, o coletor, ele vai estar sempre ligado a uma carga. O emissor vai estar ligado ao negativo da nossa fonte. E a base ela vai servir como controle da corrente que vai passar para o emissor. De que forma? Como ela é uma junção NPN, sempre que o coletor for conectado positivamente, vai ter a passagem de corrente elétrica, dependendo da tensão da base. Quanto maior a tensão da base, variando de 0 a 5 volts, maior seria a passagem dessa corrente. Chegando a zero, que seria como o negativo da fonte, é praticamente isso, não haveria nenhuma passagem de corrente elétrica pelo transistor, tendo aquele efeito bem parecido com o que nós estudamos nos diodos. No caso seria o tipo P, o transistor ou o material semicondutor tipo P ligado ao negativo. No caso haveria uma abertura onde não haveria passagem de corrente elétrica. No transistor PNP, como falei, vai ser ao contrário, vai ocorrer o seguinte: o emissor vai ter a saída de corrente, vai ter a passagem de corrente nesse sentido. O coletor ainda continuar sendo ligado à carga, não mudará nada em relação a isso. Só que a base agora, em vez de entrar corrente, ela vai ter uma saída de corrente. E essa saída vai ser determinada geralmente por um resistor. A quantidade que vai sair pela base vai ser determinada geralmente por um resistor, que tem como função, nós vimos anteriormente, tem função
de limitar a corrente elétrica. Então, a corrente vai sair pelo emissor e partir pelo coletor. Caso isso aqui, vamos dizer, por exemplo, esteja aberto, então a corrente passada pelo emissor não chegaria ao coletor. Aqui não teria passagem de corrente elétrica. A nossa base serviria como uma chave aberta. Ou seja, não haveria passagem de corrente elétrica. Aqui o mesmo modelo, mostrando que é o tipo P, tipo N e tipo P. Então, voltando, no emissor, ou no caso anterior, a base tem uma entrada de corrente. No PNP, a base sai a corrente. No NPN, o emissor passa uma corrente, ele é a saída da corrente elétrica. No NPN, ele já é a entrada da corrente. Lembrando que ele aqui vai ser ligado à fonte, no terminal positivo. E a base, ela é ligada também, no caso aqui, ao terminal negativo. Claro que não diretamente ao terminal negativo. Não é direto que se liga o transistor, a base do transistor. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Só me contactar. Até a próxima. Fiquem com Deus.